Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Imagine que você esteja no Japão e você não sabe falar em japonês, mas você faz assim. Então as pessoas ali vão entender que é o parabéns para você. Por quê? Por causa da linha melódica. Então essa expressão, a linha melódica da Bíblia, ela vem exatamente disso, que a linha melódica, assim como toda canção, tem uma linha melódica discernível, que faz com que compreendamos aquela melodia. Também cada livro da Bíblia tem a sua linha melódica, ou seja, a sua mensagem, aquilo que o autor realmente quis dizer. E todos aqueles versos estão também linkados àquela linha melódica, aquele tema principal. E a linha melódica é exatamente isso, o texto, aquilo que o texto realmente quer dizer. Então, manter-se na linha melódica é exatamente uma interpretação e aplicação correta do texto. Nós temos na linha melódica, nós temos dois desvios. Nós temos um desvio para cima e um desvio para baixo. O desvio para cima é quando o pregador ele vai além do texto. Ele quer reforçar o texto e aí ele vai além do texto, geralmente colocando então ali um fardo de uma convicção pessoal ou religiosa, alguma tradição, mas ele está colocando algo a mais, indo além do texto. Isso chama-se legalismo. Ao mesmo tempo, o pregador pode também cometer um desvio para baixo do texto. E esse desvio abaixo do texto é quando o pregador retira a força do texto. Na tentativa de agradar o ouvinte, então ele procura amenizar o texto. Seria como se ele, por exemplo, evitasse dizer a palavra pecado, e ele vai dizer é um problema. Então ele está sendo infiel à palavra de Deus. Manter-se na linha melódica é dizer exatamente aquilo que o texto quer dizer. É a interpretação e aplicação correta do texto bíblico. Um exemplo é o primeiro desvio. Qual foi o primeiro desvio? Acontece lá no Gênesis. Qual era a linha melódica? É aquilo que Deus disse a Adão e Eva, que eles poderiam comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, eles iriam morrer. Ali aconteceu algo que fez com que ocorresse o primeiro desvio. Satanás, ele pergunta então para a mulher, é assim que Deus disse, vocês podem comer de toda a árvore, os frutos de toda a árvore do jardim? E Eva então, ela comete o primeiro desvio para cima, no legalismo. Ela, na tentativa de reforçar ali a palavra de Deus, ela coloca um pouco além. Ela fala, não, Deus falou que a gente pode comer de todo o fruto, de todas as árvores do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela acrescenta algo dizendo, Deus falou para não comer e fala, nem nele tocareis. Deus não tinha falado dessa expressão, é para não comer, mas ela acrescenta, nem nele tocareis. Então é um desvio para cima, é legalismo. Ao mesmo tempo, a serpente faz um desvio também da linha melódica, mas um desvio para baixo, que é o liberalismo. A serpente então fala com Eva, olha, é certo que vocês não vão morrer, não é bem assim que Deus quis dizer. A questão é que quando vocês comerem desse fruto, vão abrir os olhos de vocês, o entendimento, vocês vão ser como Deus, vocês nem vão precisar de Deus. Então, ali ele convence, Satanás convence Eva, que também leva Adão ao pecado. Então ali ocorre o primeiro desvio da linha melódica.
o primeiro de muitos desvios, a primeira de muitas outras quedas na Bíblia. Então, a linha melódica, manter-se na linha melódica, manter-se exatamente na palavra, no texto, a interpretação e aplicação correta do texto bíblico. Alguns pregadores, eles são chamados pregadores bêbados. Por que pregadores bêbados? Um bêbado, ele usa o poste apenas para escorar o seu corpo. Ele não se beneficia da iluminação daquela luz. E assim, pregadores bêbados são aqueles pregadores que usam a palavra de Deus apenas para apoiar aquilo que eles mesmos querem dizer. Eles não se beneficiam da iluminação do Espírito Santo sobre o texto sagrado. Mark Dever escreve um livro chamado As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. É da editora Fiel. Mark Dever coloca como sendo a marca número 1 de uma igreja saudável a pregação, o púlpito. E ele coloca o sermão expositivo como sendo a ferramenta, a melhor ferramenta para o crescimento de uma igreja. Isso porque no sermão expositivo, o pregador extrai do texto. Ao contrário do sermão temático, onde o pregador corre o risco de impor ao texto. Eu gosto do sermão temático, prego o sermão temático, mas é preciso estar muito atento. Porque quando no sermão expositivo, o pregador se aproxima do texto bíblico sem nenhuma ideia preconcebida, então ele se aproxima do texto para ouvir a linha melódica ou o que o texto quer dizer. Ele lê o texto, ele relê o texto, ele estuda o contexto e ele então faz uma tentativa de resgatar o pensamento original do escritor, aquilo que o escritor realmente queria dizer naquele texto, porque o texto contém apenas uma única mensagem, mas várias aplicações. E aí, na pregação expositiva, o pregador, ele é guiado pelo texto. O texto é o rei, o texto é a máquina que puxa os vagões. Já no sermão temático, existe o risco de se impor ao texto, porque o pregador está sendo guiado não pelo texto, mas pelo tema. E aí ele corre o risco de impor ao texto. Por exemplo, nós temos uma ferramenta que são as conexões. E as conexões são boas ferramentas para o pregador. Mas, por exemplo, no sermão temático, corre-se o risco de fazer-se conexões forçadas, porque nós temos conexões legítimas e conexões forçadas. Por exemplo, quando se trafega do Antigo para o Novo Testamento. Muitos pregadores pregam sermão temático e trafegam do Antigo para o Novo Testamento de forma totalmente indiscriminada. E é preciso estar atento para que não haja conexão forçada, porque é preciso considerar que são dois ambientes completamente diferentes. O Antigo Testamento é a lei. Podemos resumir a teologia do Antigo Testamento na pergunta: onde está o cordeiro ou onde o cordeiro? Aquela pergunta de Isaac para Abraão. Todo o Antigo Testamento está perguntando onde o cordeiro. Naquela ideia dos sacrifícios ali, dos levitas, cada cordeiro que era sacrificar, todo aquele ritual, tudo aquilo ali estava apontando para o cordeiro e fazendo a pergunta: onde o cordeiro? Então resumimos a teologia do Antigo Testamento: onde o cordeiro? Onde está o cordeiro? Esse é o ambiente, a lei e essa pergunta: onde o cordeiro? Mas no Novo Testamento nós temos um ambiente completamente diferente. No Novo Testamento nós temos então
a afirmação eis o Cordeiro, aquela afirmação que está lá em João 1:29, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos resumir a teologia do Novo Testamento nessa resposta, eis o Cordeiro. Então, o Antigo Testamento, o Novo Testamento está implícito no Antigo Testamento e o Antigo Testamento está explícito no Novo Testamento. As conexões são boas ferramentas, mas precisamos estar atentos se são conexões legítimas ou se são conexões forçadas. Precisamos estar atentos ao texto, bem como ao seu contexto. O texto nunca diz algo que ele nunca pretendeu dizer. Na pregação expositiva também, nós estamos então colocando a mensagem do texto. O pregador, ele tem a missão de apenas, o pregador tem apenas a missão de pregar o texto. Você não tem mais a missão de convencer as pessoas. Você tem a missão de pregar. Quando eu estou falando, como agora eu estou falando à sua mente. Somente o Espírito Santo pode falar ao seu coração. Então o pregador, quando ele fala somente ao Espírito Santo, à mente das pessoas. Ele não fala ao coração. Somente o Espírito Santo pode falar ao coração. É aquela ideia de João 16:8. Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o papel de convencer não é do pregador. O papel de convencer é o papel do Espírito Santo. Há um teólogo que diz que o papel do pregador é levar a mensagem aos ouvidos dos ouvintes, e o Espírito Santo é quem vai levar dos ouvidos ao coração. E outro teólogo disse o seguinte, pregue como um bom arminiano e depois descanse como um bom calvinista. Bom, na pregação nós temos então agora o desafio da contextualização, e eu quero que você fique muito atento a este momento, é um momento muito especial desse vídeo. A contextualização, que é chamado, também é considerado a tensão do pregador. Por que tensão, né? O pregador tem que pregar, ele está tenso, como pregar uma boa mensagem, como ser fiel ali à direção do Senhor, para levar o alimento espiritual para os filhos do Senhor. A contextualização é muito importante e eu quero apresentar para você 3 situações. A primeira delas é a tentação de já trazer o texto para nós hoje. Ou seja, pega o texto bíblico, eles lá no passado, e já contextualizar, ou seja, já trazer a sua mensagem para nossos dias, aplicá-lo nos nossos dias. Pessoas que pregam muito, que pregam todos os dias, com a agenda muito cheia, elas precisam ficar muito atentas para não cederem a essa tentação de pegar o texto lá no passado e já trazer direto para nós hoje. Essa não é uma boa maneira de contextualizar. Há uma segunda situação em que podemos pegar o texto, eles no passado, levar até a audiência original, ou seja, tentar entender o contexto histórico, o que o autor daquele texto queria dizer quando ele escreveu aquilo, qual era o seu público-alvo, qual era a mensagem que ele queria passar. Essa já é uma boa maneira de contextualizar, porque vai pegar o texto no passado, vai levar também a audiência original para depois, então, trazê-la para nós hoje, a interpretação correta e a aplicação correta, porque senão corremos o risco de distorcer aquilo que o autor realmente pretendeu dizer. Mas há uma terceira situação, que é a melhor maneira
de contextualizar o texto bíblico. É pegar o texto, eles no passado, levar esse texto à sua audiência original, procurar saber qual era a mente do escritor quando escreveu aquele texto, para quem ele escreveu, o que ele queria dizer para aquelas pessoas, qual é a mensagem real do texto, o que de fato o autor estava falando. E agora passamos pelo Evangelho. Evangelho é a vida, é o nascimento, é a morte, a ressurreição do Senhor Jesus. Passar esse texto pelo Evangelho, encontrar Jesus ali no texto e então, agora sim, aplicar esse texto a nós hoje. Porque do contrário, se não passarmos pelo Evangelho, corremos o risco de apenas estar dando uma lição, algo moral, mas sem a essência, sem o Evangelho, né? Lembra-nos aquela fala lá no levaram meu Senhor e não sei onde o puseram, quando o pregador, Cristo não está ali naquela mensagem, ele não encontrou a Cristo ali. Então é importante passar pelo crivo do Evangelho antes de trazer para os nossos dias. E em todo o texto devemos buscar a centralidade de Jesus. Jesus é sempre o centro. As Escrituras apontam para Jesus. Devemos ler a palavra de Deus buscando encontrar Cristo, porque é para Ele que as Escrituras apontam. A Bíblia é cristocêntrica, tudo aponta para Jesus. Ele está no Antigo Testamento, ele está no Novo Testamento, e você encontra de diversas maneiras. Você pode estudar os tipos bíblicos, que, por exemplo, a arca é um tipo de Cristo, né? Ou seja, quem estava dentro da arca foi salvo. A arca, quem estava fora da arca sofreu o juízo de Deus, pereceu. Assim, quem está em Cristo é salvo. Então, assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas existem os tipos bíblicos, você pode estudar, e de todas as formas, Cristo está em toda a Escritura. Ele é o centro, então, e lemos, estudamos a Bíblia, pregamos a palavra de Deus, sempre apresentando Cristo. Nós não apresentamos uma religião. Deus não quer religião, Deus quer relacionamento. A religião é importante no sentido de estarmos em comunhão com outros irmãos, buscando, caminhando em direção a Cristo, nesse relacionamento com o Senhor. Eu quero agora também colocar como exemplo da linha melódica, apenas uma citação rápida, não vou explorar os textos, mas eu quero colocar algumas referências para te ajudar a clarear esse pensamento aí sobre como explorar o texto bíblico. Por exemplo, vamos colocar aqui Daniel capítulo 3. Qual é a linha melódica de Daniel capítulo 3? Ou seja, qual o tema, qual a mensagem principal desse capítulo? Olha, Daniel 3 fala sobre aqueles amigos de Daniel que foram jogados na fornalha de fogo ardente porque não adoraram a imagem de Nabucodonosor. E se você lê o texto ali, com atenção, lê algumas vezes, você vai perceber que ali tem uma palavra que se repete o tempo todo, que é a palavra adoração. Quando vocês ouvirem o som tal, vão adorar, devem adorar. Então, a palavra adoração é a palavra que se repete o tempo todo em Daniel capítulo 3. Portanto, a linha melódica desse texto, nesse caso, essa repetição é uma das ferramentas para encontrarmos a linha melódica, porque quando há uma repetição de uma palavra, é uma ênfase. E a ênfase está ali na adoração. O texto de Daniel capítulo 3 começa com adoração errada, as pessoas estão sendo forçadas a adorar aquela imagem de Nabucodonosor. Os amigos de Daniel, eles se mantêm fiel ao Deus vivo e eles se recusam a adorar aquela imagem e por isso eles são lançados na fornalha de fogo ardente, Aquela ideia de que às vezes Deus não livra do fogo, mas livra no fogo, não livra da cova, mas livra na cova. Eles são exatamente salvos ali dentro da fornalha porque o rei percebe que não havia três, mas havia um quarto homem, que era o Cristo pré-encarnado, o próprio Senhor Jesus ali caminhando com eles naquela fornalha. E então aquilo ali faz com que o rei
fique assustado e mande sair aqueles homens da fornalha. Eles saem, a Bíblia diz que eles não tinham nem cheiro de queimado. E ali então o rei lança agora um decreto não mais para adorar a sua imagem, a imagem de Nabucodonosor, mas para adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É importante, quando você estudar o Antigo Testamento, é importante que você tenha em mente que o herói é sempre Deus. O herói nunca é Davi, Sansão ou qualquer outro. O herói é sempre Deus. E ele é interessante porque Nabucodonosor faz um decreto para que seja adorado o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não fez ali três ídolos, um para cada um dos amigos de Daniel, não. Ele ordenou que fosse adorado o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, Daniel capítulo 3 começa com adoração errada, adoração ao homem, e termina com a adoração correta, que é a adoração a Deus. Quero citar agora um outro exemplo também, para o pregador, por exemplo. Nós temos um pequeno livro, que é o livro de Jonas. Um livro muito gostoso para a gente pregar. Mas é um livro que a gente precisa estar atento à linha melódica, porque muitas vezes o pregador ele perde o foco, e é fácil fazer isso porque Jonas é um personagem muito forte. Eu considero ele um sujeito rabugento, que ele tá descontente o tempo todo, e como ele tem a personalidade muito forte, o pregador, ou nós os pregadores, geralmente centramos a nossa mensagem em Jonas, nas atitudes de Jonas, ou no próprio personagem de Jonas, né? E nós podemos focar várias coisas, e há coisas até bem interessantes, como são as descidas de Jonas, quando observamos que ao fugir do Senhor, Jonas só desceu. A Bíblia diz que ele desceu a Jope, ele desceu ao porão do navio, ele desceu ao mar e finalmente ele desceu ao ventre do peixe. Então a pessoa, quando afasta do Senhor, quando ela desobedece, quando ela vai em direção contrária do Senhor, a tendência é só descer. E é interessante também, o texto de Jonas traz uma ironia, né? Porque tudo obedece a Deus, a tempestade, os marinheiros, a natureza, o peixe, até aquele bichinho que vai comer a planta. Tudo obedece a Deus, menos o seu profeta. E o que está acontecendo? Qual o foco? O foco não é Jonas, temos que estar atento a isso. Mas por quê? O que está acontecendo ali? Qual a linha melódica de Jonas? A linha melódica do livro de Jonas é a compaixão de Deus, o amor de Deus, inclusive para com pessoas às vezes não tão amáveis, porque na verdade Jonas era um bom pregador, era um servo de Deus. Deus dá a ele não apenas uma, dá outra chance. Deus é o Deus da milésima chance. Mas o que acontece? Jonas era um sujeito nacionalista, ele amava o seu povo, e Nínive era um povo, digamos, eram inimigos em potencial de Israel. E Jonas, então, não queria contato com esse povo, ele não tinha o menor interesse na salvação desse povo, que eram inimigos em potencial de Israel. Porém, exatamente está aí o amor, a compaixão de Deus para com pessoas, às vezes não tão amáveis. É fácil, né? Há pessoas que a gente ama, quer pregar, mas Deus quer salvar a todos. E lá no final Deus inclusive fala sobre pessoas que estão ali, que não sabem discernir a mão direita da esquerda, que são as crianças. Deus sabe que ali em Nínive existiam muitas crianças. O povo de Nínive, aqueles homens eram guerreiros bárbaros, extremamente cruéis com as nações que eles conquistavam, com seus prisioneiros. Eles eram violentos, cruéis. Mas Deus queria a salvação deles, e Deus também estava vendo que ali haviam crianças. Havia adolescentes, jovens que Deus queria salvar, como Deus, a palavra declara que Deus quer salvar a todos. Então, perceba bem, a linha melódica de Jonas é a compaixão de Deus, e é preciso que o pregador esteja focado na linha melódica, que é a compaixão de Deus, o amor de Deus para com todos. Deus ama a todos e Deus quer salvar a todos. Quero citar também aqui um outro exemplo, Davi e Golias. Há muito que falar sobre Davi, porém quero apenas focar aqui a linha melódica nessa situação envolvendo Davi e Golias, que está lá
em 1 Samuel capítulo 17, se não me engano. Veja bem, quando nós pregamos, ou quando o pregador ele prega a respeito de Davi e Golias, a tendência nossa é exatamente enfatizar essa luta desse jovenzinho com aquele gigante. Esse é geralmente o nosso foco, mas a linha melódica ali, ela está envolvendo mais do que isso. E aí, há uma outra ferramenta importante para o pregador, é considerar o texto dentro do seu contexto e da sua moldura maior. O que é a moldura? São versículos anteriores, versículos posteriores, capítulos anteriores, capítulos posteriores, ou seja, às vezes todo o livro. Então, se você olhar a moldura maior, você vai ver que no capítulo 15, Saul desobedece a Deus e Deus fala que vai retirar ele da liderança e que vai substituí-lo. E aí você tem no capítulo 16, quando então o profeta Samuel já vai ungir a Davi, que é aquele que Deus escolheu. Então, após Davi ser ungido, vai acontecer aí agora sim esse desafio do gigante Golias, onde Saul e seu exército ficam com medo, ficam paralisados de medo, e Deus então traz Davi agora para o foco, para a linha de frente. E enquanto todos estão vendo o gigante, Davi, ele fala, olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está vendo quem está acima do gigante, quem está de fato comandando aquela batalha. Porque uma guerra é vencida não pelos pelotões, mas pelos generais. E é Deus que está conduzindo então aquela peleja, e Deus então leva o seu guerreiro, que é Davi, a tirar uma pedra, é uma única pedra, né? A pontaria de Deus é certeira, derruba o gigante, e então Golias é derrubado. Então o que você tem ali no seu contexto seguinte? No capítulo 18 então, você tem agora, Saul continua sendo o rei, ele é o rei de direito, mas Davi torna-se o rei de fato. A admiração das pessoas se volta para Davi, o exército e as pessoas percebem que Deus está com Davi. Então, qual é a linha melódica ali desse momento? É a transição do governo. Deus está transferindo o governo das mãos de Saul, que desobedeceu a Deus, transferindo para Davi, e ali vai seguindo-se então a história. Então, eu espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida e que o Senhor, continue te guiando, te usando e abençoando a sua vida. Amém? A paz. Deus te abençoe, meu amigo.